A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Estamos já quase no finalzinho de dezembro, irmãos, faltando praticamente aí uns 8, 7 dias, né? Para nós acabar. Irmãos, e hoje nós vamos fazer esse vídeo, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Você serve, irmã? Você não faz parte. Você serve a Deus na congregação cristã no Brasil. Como outros podem servir a Deus na Assembleia de Deus, Deus é amor, Cristo é resposta. E aí vai indo muitas denominações em que adoram um Deus só. Mas a congregação tem o seu diferencial, irmãos. Isso não podemos negar. Na congregação não há dízimos. Você vai vender um imóvel, você não precisa dar os 10% sobre a venda e sobre a compra. Não vou falar que são todas as denominações assim, mas tem algumas que é a denominação, não vou cogitar o nome, mas é a denominação da prosperidade, né? Se dá tanto que você vai receber tanto. É a parte material primeiro e a espiritual fica bem baixa. Mas vamos falar da congregação que está no Brasil e defender o evangelho e defender a denominação congregação cristã no Brasil e primeiramente defender a obra de Deus no Brasil. Desde 1910 não mudou a doutrina, não mudou a obra. Quando eu era criança, que eu comecei a colocar pela primeira vez meus pés dentro da congregação, hoje é a mesma doutrina. Os tempos são outros, logicamente. Antigamente, televisão na casa do crente era motivo não de tirar a liberdade. Na minha época não tirava a liberdade, mas se tivesse que ir para o ministério, já ficava já com um ponto negativo. Porque uma pessoa para estar ao ministério, ele tem que ter a mente ali totalmente desocupada das coisas dessa terra. Ele tem que estar ali praticamente, né, em adoração a Deus, em santificação, porque, irmãos, uma coisa é certa: o irmão que é levantado para o ministério, que serve a Deus ali com o ministério de cooperador, de ancião, cooperador de jovens, irmão, ele tem que ter a mente totalmente ali na obra de Deus. Ele não pode estar não em santificação, né? Não é atender culto de qualquer maneira, que, irmãos, que a igreja não vai receber aquilo. A igreja vai ficar uma igreja fria, gelada, uma igreja doente. Já o servo de Deus, quando busca Deus, se santifica, tem seu ministério, sempre Deus desce com as bênçãos e fala com a igreja. Estamos hoje aqui, irmãos, defendendo a obra de Deus, sim. A obra de Deus no Brasil e em outros países. E que nós vamos falar o seguinte: irmão, irmã, você que já é crente antigo, você que serve a Deus desde a sua criancice, ou os novos que já entraram agora, que tem irmãos novos, irmãos, que tem a mente igual a do que estão aí há anos na igreja, né? O que vocês acham? É Deus que fala na boca do servo de Deus ou é o servo de Deus que fala dele mesmo? É Deus que fala na palavra ou não? Logicamente, eu vou ver que a querida Irmandade vai comentar aí. Vocês vão comentar, que eu sei que vocês vão comentar. É Deus que fala ou é o homem? Na minha opinião, é Deus que fala. As promessas que Deus mandou na palavra se cumpriram. E a que ele mandou na palavra vai se cumprir, e eu creio que vai se cumprir. Que as palavras de Deus não voltam atrás. O homem pode errar, mas Deus não erra. Deus é certo. Então Deus fala assim. Aquela coisa em que chega lá na portaria e fala assim: irmãos, eu quero pedir oração por causas, acidentes, enfermos, atribulados, família, viagem, mudança. Quer pedir oração. Só isso. O servo de Deus manda o porteirinho pequeno levar um papel lá na frente
e o irmão na hora da oração fala assim, irmãos, aquele que Deus der de orar na igreja, apresenta essas causas. Só isso. A revelação do Espírito Santo vai vir na hora da palavra. Que quando Deus der, na boca do servo de Deus, vai falar a sua vida. O que você perguntou para o Senhor durante o dia. Faça um teste, você que não é da congregação, que tem vontade de visitar. Faça um teste. O seu pensamento só Deus lê e sabe. Se você falar, o inimigo ouve, o diabo ouve. Mas o seu pensamento, só Deus que sabe dele. Em pensamento, peça um sinal para o Senhor. Para Ele falar com a tua alma. Para você ver se na hora da pregação, na hora da palavra, Deus fala ou não fala. O homem que subir ali e pregar pela carne, ele vai dar conta. Ali, a hora que o irmão levanta e fala, vamos começar esse culto em nome do Senhor Jesus. Dali por diante, irmãos, é Deus que comanda o culto. Então, faça a prova disso. Faça a prova disso que você vai ver a resposta. E o que nós temos de falar aqui agora, irmãos, é o segundo tema. Esse foi um tema, agora o segundo tema. Coletas na congregação cristã no Brasil. A gente ouve muitos falar por aí em que o povo está se diminuindo na congregação. A congregação vai sofrer com a falta de coleta, com a falta de dinheiro. Irmãos, isso tudo é para atacar a obra de Deus, para atacar a igreja. Que a congregação nunca viveu a sua graça, nunca viveu o evangelho dependendo de dinheiro. Pode ter diminuído? Pode, porque isso vai afetar o quê? Em atendimento às famílias carentes da congregação, em atendimento ali, uma obra que precisa ser feita numa igreja. Aqui no Paraná tem muitas igrejas de madeira. Volte e meia ali, os irmãos têm que estar ali arrumando as igrejas, tem que colocar uma tábua nova, o cupim já come, em diversos lugares aí também. E tem igrejas que começaram, como a Central aqui do Paraná, de São José, começou, se eu não me engano, foi em 2019, se não falha a memória, ainda está em obras, porque veio a pandemia e teve que parar várias vezes, irmãos. Mas está meio caminho andado, já está a igreja já arrumadinha, logo logo vai ser inaugurada. Mas isso é dinheiro da onde? É dinheiro do povo. Irmãos, e os irmãos que ajudam nesta parte estão vendo o dinheiro sendo gasto. Irmão Paulo, mas estão fazendo igrejas luxuosas. Logicamente, quando faz uma igreja luxuosa, é em locais em que a Irmandade tem o poder aquisitivo. Vocês já viram fazer uma igreja luxuosa lá no meio do mato, onde tem poucos irmãos? Já ouviram? Nunca viram. Ali o que mais faz é reformar a igreja, colocar um tijolo ali, reformar, porque o dinheiro daquela coleta é para ali, irmãos. Porque mediante o bairro, mediante a aquisição financeira, é feita a igreja. Tem igreja por aí que os irmãos da obra da piedade não tem dinheiro para ajudar. Irmãos, volta e meia tem irmãos aí pedindo ajuda. Mas para o povo de Deus, o povo sábio, não para aqueles que gostam de especular e pegar a precisão das pessoas, as pessoas precisando de jogar contra a igreja, dizer que a igreja não ajuda. Que a igreja, hoje em dia, muitos falam que é o Braz, né? Joga a responsabilidade no Braz. Vocês já viram jogar responsabilidade em anciães das suas comuns? Jogar responsabilidade em cooperadores de suas comuns? É direcional do Braz. Por que é o Braz? Porque o Braz é que está na internet. É o Braz que tem o culto online. É o Braz que é a central de tudo. Mas tem os anciães em que eles põem em evidência aí, né? Que está em evidência. Que são os anciãos mais antigos. Os que aparecem mais. Por isso é que essa conta, até tem uma conta aí do passado, né? Que antigamente era rígido. E era rígido. E se não fosse rígido naquela época, irmãos, se não fosse rígido, muitos iam pecar. Muitos iam errar. A rigidez daquela época, hoje a gente está vendo que não era tão necessário. Mas na época era necessário para quem vivia a época.
Porque uma televisão dentro de casa era que nem um WhatsApp hoje em dia. O WhatsApp é na mão de pessoas que não sabem usar. De pessoas que estão ali com o WhatsApp marcando encontro. Marcando encontro com mulheres casadas. Né? E vice-versa. Televisão naquela época era assim. Que o que passava na televisão, a família só tinha aquilo para ver. Né? Tinha irmão que falava, eu tenho televisão em casa, mas eu só assisto o Jornal Nacional. Na época, né? Mentira! Como que ele vai comprar televisão só para assistir Jornal Nacional? E às vezes né? Ouvir aquela musiquinha lá, que anos e anos ficou ali na televisão. Não. Era para assistir filme mesmo, para as crianças assistir desenho, para quando tem uma novelinha lá, assistir a novela e pronto. Aí vinha o cooperador, o ancião em casa visitar, colocava um cobertor em cima da televisão. O ancião, o cooperador não sabia? Sabia, mas não podia se meter. Por quê? Não pode se meter na casa das pessoas. Mas já ficava ali. Ó, tem que colocar o irmão pro ministério. Ó, esse irmão tem televisão. Ele não é tão assim preparado. Né? E já colocava aqueles em que, né? Tinha uns que era tão assim rígido demais que comprava televisão. Quando comprava televisão, queimava, quebrava. Era o dinheiro dele ali. Ah, não, o que não serve para mim não serve para os outros. E quebrava. Que eu acho que era uma pura ignorância. Né? Vendia, dava, sei lá. Não serve para mim, mas para alguém que não é crente serve. Não ia salvar as pessoas de uma hora para outra. Então, irmãos, as coletas na congregação que está no Brasil, o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Infelizmente, por causa felizmente do Pix, que ajudou muita gente, e ajuda até hoje, que o Pix evita da pessoa ser assaltado com dinheiro no bolso, e a congregação adotou esse modo por isso, que já vai direto para a conta, não fica ali em espécie para que ninguém vê e assalte, faça alguma coisa. Mas infelizmente, por um lado, o Pix mostra o nome da pessoa e que a congregação nunca precisou saber o nome de quem, para que considerar todos iguais, né? Ama Paulo, mas na minha comum tem um irmão lá que é bem de vida e trato ele melhor. Isto é a pessoa. Isto é um caso isolado. Não é o ministério total. É um caso isolado. Tem esse tipo de coisa na igreja? Tem. Tem irmãos que só apertam a mão, só sauda pessoas que têm dinheiro. Pessoas simples que moram na roça, pessoas simples comum, finge que nem vê. Tem pessoas, mas tem aquelas pessoas que têm dinheiro também e que não pode ver pessoas simples que abraça, beija, não tem um coração naquilo que ele tem. E tem outros que já têm o coração naquilo. Irmãos, o ser humano é difícil compreender o ser humano. Eu tenho essa prática. Se eu chego e vejo o irmão, que o irmão não está nem aí, não trata bem, escolhe as pessoas para ele conversar porque tem poder aquisitivo, eu simplesmente, irmãos, eu respeito o quadrado dele, como diz aí fora, eu respeito o quadrado dele, aí fica no quadrado dele e eu fico no meu. Eu procuro me associar, a ter afinidade com pessoas que me consideram, com pessoas que gostam de mim. E tem muitos que não faz isso. Muitos vai para a igreja e quer que todos gostam dele, todos tratam ele bem. E pega essas pessoas pela frente, umas pessoas sem amor, que põem o coração no dinheiro, acha que tem dinheiro é tudo, é arrogante, prepotente, nariz empinado. Existe isso mesmo, irmão. Existe no nosso meio. Existe. Né? Existe. Eu não estou mentindo, ocultando não. Ah, porque vai dar escândalo. Não, existe. Né? Os irmãos sabem. Mas existe aqueles amorosos. Aqueles que estão ali para servir a Deus em espírito e em verdade. Existem os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro. Né, irmãos? Mas, irmãos, a parte da coleta é essa. Ninguém encosta o revólver na cabeça de ninguém e fala, dá coleta, você é obrigado. Não. Olha, vocês, tem pessoas por aí que falam, fosse vocês, ajuda um pobre, ajuda tal pessoa, não dê dinheiro. Irmãos, isso daí é a mesma coisa de querer tirar a pessoa da igreja, querer tirar a igreja da pessoa. A pessoa, ela tem um livre-arbítrio de fazer, de ir na igreja que ela quer, que ela quiser. Eu tenho minha opinião, eu vou tentar formar opinião para tirar os outros da igreja? Aliás, o terceiro que a gente vai fazer aqui, para acabar logo o vídeo, escolas são proibidas de ensinar religião.
É, teve uma escola aí, eu que não tô com a matéria aqui. Tá até num grupo da CCB, olha só. Eu vou tentar procurar esse grupo aqui para ler para vocês. Olha só. Olha só, Ministério Público recomenda o fim do Pai Nosso em escola. O órgão destaca o princípio do revista. Destaca o princípio do. Aí não aparece aqui. Aí teve uma pessoa. Olha só a matéria, irmãos. Ministério Público recomenda o fim do Pai Nosso em escolas. Olha só. Uma professora de educação básica da Escola Municipal de Rifaína, interior de São Paulo, protocolou uma ação no Ministério Público pedindo ao órgão que recomende o fim do Pai Nosso na instituição. A prefeitura da cidade informou que a recomendação será cumprida. Olha só, uma professora que dá aula pedindo o fim do Pai Nosso dentro da escola. Imagine, hoje estão querendo tirar as coisas de Deus de dentro da igreja, estão querendo tirar o que os alunos aí, né? Porque na minha época era a época de cantar o hino nacional e era a época da oração dentro da escola, o Pai Nosso, né? O Pai Nosso. Uma vez eu estava junto com os alunos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí chega um menininho e falou assim para mim, coleguinha, né? O Gerson, eu me lembro até hoje. Eu estava na segunda série. Falou assim, você não é crente? Aí eu falei, sou, mas o Pai Nosso está na Bíblia. Porque aqui é só católico. Eu falei, não. Na escola não é só católico, né? Estou na Bíblia. Está na Bíblia escrito. Eu falo também isso na igreja. Ó, a docente afirma que os alunos da Escola Municipal de Educação Básica, João Etcheberry, é um nome bem estranho, com idade de 5 a 10 anos, são chamados a rezar diariamente o Pai Nosso com as professoras no início das aulas. Irmãos, se não for ensinar as coisas boas, coisas de Deus, para essa molecadinha, para essa juventude, o que será do futuro, irmãos? Será que esses pais que sabem disso não fizeram nada? Que mal tem? Aí, segundo esta professora, ela entrou com ação no Ministério Público alegando que religião se aprende na igreja, não na escola. Mas na escola se ensina de tudo. E nós somos um país laico de Estado, né? Tudo bem, na igreja é onde a nossa fé, né? Que nós vamos com nossos pais ali, cada um vai na igreja do pai, se sente bem, o pai é da Assembleia, vai as criancinhas lá da Assembleia. Pode perceber que os nossos meninos da congregação, pequenininho, estão pregando, estão, vamos dizer, estão lendo a palavra, lendo pregação. Só que as crianças de outras igrejas é bateria, é violão. Cada uma criança acompanha o que o pai está ali na igreja, irmãos. Mas está aprendendo coisa boa. Não está indo para o mal. Está aprendendo coisa boa. Agora uma professora entrar com pedido no Ministério Público para que não haja ensino religioso, para que ninguém ore o Pai Nosso, o que isso vai mudar? Se a pessoa já está, a criança já está logo cedo conversando com Deus. Irmãos, essas são as 3 partes que eu queria abordar com a querida Irmandade. Em defesa da obra de Deus, em defesa da congregação que está no Brasil. Defesa da congregação que está no Brasil não é templo, não é bloco, não é tijolo. E sim um local onde nós vamos louvar a Deus. Sabemos nós que se tiver que louvar a Deus no monte, nós vamos. Se tiver que louvar a Deus quando chegar o tempo do anticristo, nós vamos louvar a Deus em casa. Mas por enquanto, graças a Deus, temos essa liberdade de ter um lugar para, junto com a nossa querida Irmandade, louvar a Deus, que é onde tem 1 ou 2 ou 3 reunidos, ali Deus está presente. Tá bom, irmãos? O que vocês acham sobre esta parte? Comentem sobre a igreja, a congregação. Deus fala? Sim. E a coleta? A congregação cristã no Brasil é um exemplo
de igreja que recebe coleta. Que a Irmandade vê aonde vai o dinheiro. Saiu uma igreja bonita no bairro, é a coleta que entrou. Os irmãos foram atendidos, que não pode chegar ali e falar que foi atendido. Ali em oculto. A pessoa é atendida e fica quieta. É entre ela, as irmãs da piedade, o diácono e Deus. A alma da piedade, a menina dos olhos do Senhor é assim. Fique quietinho ali, né? E as escolas aí, como já disse, agora com essa nova formalidade, né? Em que, santo Deus, é final dos tempos, né, irmãos? Então, irmãos, quero que a querida Irmandade interaja com a gente. O que vocês acham a este respeito, tá bom? Fica aí o comercial aí, a propaganda da nossa irmã Sheila e da contabilidade do nosso irmão Cleito, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saúdes seus familiares com a santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.